Olá, alunos da oitava série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei a sequência na atividade 3, volume 2, aula 3, Conheça você. 1. Identifique no infográfico outro modalizador ainda não explorado na atividade feita. Apresente o efeito de sentido por ele expresso. Então, você, estudante, pode citar como outro modalizador a forma é permitir, que dá a ideia de permissão, como o próprio nome do verbo diz, a locução verbal, precisam entender, que trazem o sentido de uma necessidade e também de uma obrigação, pois o aprendizado do estudante é algo preciso e ao mesmo tempo um dever deles, e o verbo garantir, que passa a ideia de certeza. 2. É possível estabelecer alguma classificação para os modalizadores com base na sua resposta à questão 1. Justifique. Então, resposta: sim. Os modalizadores podem ser classificados como necessário ou possível, certeza ou não, obrigatório ou não. 3. Qual efeito de sentido os modalizadores verbais é fundamental produzem no infográfico? A. Possibilidade. B. Certeza. C. Obrigatório. D. Necessário. Então, resposta: letra D. Necessário. 4. Qual a intenção do locutor, o escritor, com essas declarações, a partir dos modalizadores apresentados na questão anterior? A resposta é convencer o interlocutor, o leitor, sobre a importância da doação de corpos para a evolução da ciência e de seus futuros profissionais, mostrando que essa questão é de suma necessidade. Aula 4. Recursos persuasivos para que te quero. 1. Leia o artigo de opinião a seguir. Por que as indústrias farmacêuticas têm pouco interesse em investir em pesquisas e no desenvolvimento de novos antibióticos? Os antibióticos revolucionaram a medicina do século XX. Paradoxicamente, no entanto, as companhias farmacêuticas que obtiveram grandes lucros com a comercialização deles abandonaram a pesquisa de novos produtos. Na edição de agosto, a revista Nature discute as razões pela falta de interesse na pesquisa e desenvolvimento dessas drogas, cada vez mais essenciais no mundo em que cerca de 700 mil pessoas morrem anualmente infectadas por bactérias resistentes. No artigo é citado o exemplo da Paratek, pequena farmacêutica que está com a sobrevivência ameaçada. Apesar de ter lançado em 2019 um antibiótico, omadacicrina contra enterobactérias resistente, as grandes companhias que se retiraram da área alegam que os preços praticados no mercado são incompatíveis com os investimentos necessários. Como consequência, a tarefa ficou por conta de pequenas empresas de biotecnologia, dependentes de financeiramente nem sempre disponíveis. Nos últimos 2 anos, 4 dessas companhias foram à falência, depois de investir uma década em pesquisas, retirada de circulação ou reduzindo muito a disponibilidade de 5 dos 15 antibióticos aprovados pelo FDA desde 2010. Comercializar um novo antibiótico é tarefa complexa. Segundo a OMS, apenas 14% dos que chegam a entrar na fase 1 de estudos clínicos têm a chance de serem aprovados pela agência reguladoras. Os economistas estimam em 1,4 bilhões de dólares os custos envolvidos até a aprovação, que ainda devem ser acrescidos de dezenas de milhões para marketing e supervisão. As gigantes Merck e Eli Lilly, que produziram antibióticos na segunda metade do século passado, distribuiu esse custo entre outras divisões da companhia, recurso de que as pequenas empresas de hoje não dispõem. Apesar de aprovada para combater pneumonias e infecções de pele por bactérias resistentes, omadacicrina, bem como outros antibióticos, é pouco atraente aos investidores por diversas razões. A primeira é resistente
é a resistência bacteriana, que começa a aparecer com a utilização do medicamento, característica que limita sua vida útil. A segunda é a duração da antibiótico terapia, geralmente medida em dias ou semanas, no máximo. A terceira é a dimensão do mercado. O Center for Disease Control and Prevention calcula que ocorram 2,8 milhões de infecções anuais por bactérias resistentes nos Estados Unidos, número bem menor do que os 7,4 milhões de americanos com diabetes que fazem uso diário de insulinas por ano. Os especialistas estimam que, para se tornar viável, um antibiótico deve atingir vendas de 300 milhões de dólares anuais no mínimo. Assim, o mercado inteiro para enterobactérias resistentes renderia, no máximo, 290 milhões de dólares por ano. Orçamento que daria suporte a apenas um antibiótico novo contra esses germes causadores de tantas mortes pelo mundo. As bactérias se tornam cada dia mais resistentes. No decorrer do século XXI, corremos risco de voltar ao tempo em que assistimos às mortes por infecção, sem medicamentos para impedir o desenlace. 2. Agora responde ao que se pede. A. Qual é o assunto discutido no texto lido? Então, espera-se que você, estudante, perceba que o texto discute a questão de as indústrias farmacêuticas terem pouco interesse em investir em pesquisas e no desenvolvimento de novos antibióticos. B. Segundo o texto, quais as causas e as consequências de as indústrias farmacêuticas investirem pouco em pesquisas e no desenvolvimento de antibióticos? Então, espera-se que você, estudante, exponha que, segundo o texto, há uma complexidade em torno da fabricação de antibióticos. Assim, o autor aponta como causas de falta de pesquisas e produção os preços incompatíveis praticados no mercado, com os investimentos necessários, o que traz, como consequência, a saída das grandes empresas, ficando as pequenas empresas de biotecnologia, que nem sempre possuem financiamento disponíveis para a ação. C. Identifique alguns argumentos utilizados pela articulista para construir o ponto de vista dele. Então, resposta: o autor cita como argumentos para justificar a falta de interesse das indústrias em investir na fabricação de antibióticos a falência de várias empresas em função do altos investimento e baixos lucros, a complexidade em torno da comercialização e ainda situações relativas à resistência e duração à antibacterapia. D. Comente o valor semático argumentativo dos elementos. No entanto, primeiro parágrafo, apesar de, quinto parágrafo. Então, resposta: o valor semático argumentativo empregado no texto pelo elemento, no entanto, aponta para uma contradição, um confronto entre ideias, no caso, entre a revolução provocada pelos antibióticos e a falta de interesses em produzi-los. A expressão apesar de, no quinto parágrafo, marca o início da contra-argumentação, um argumento de peso, uma vez que, apesar de aprovada para combater pneumonia e infecções de pele por bactérias resistentes, a omadacicrina é pouco atraente aos investidores. Aula 5. Analisando o discurso argumentativo. 1. Comente o valor modal da expressão paradoxicamente, primeiro parágrafo, e como ela contribui com o processo argumentativo no texto. Então, espera-se que você, estudante, perceba o que é a expressão paradoxicamente, que significa ilogicamente, encarrega-se de apresentar a perplexidade do autor diante da complexidade do assunto a ser discutido no texto. Os antibióticos revolucionaram a medicina, mas existe uma falta de interesse por parte das indústrias farmacêuticas em produzi-lo. 2. As expressões modelizadoras são mecanismo discursivo que apresentam a função de manifestar o posicionamento do enunciador em relação àquilo que é dito. No próprio artigo de Drauzio Varela, reflita sobre qual é o efeito de sentido provocado pela expressão. Ainda devem, no seguinte trecho, os economistas estimam em 1,4 bilhões de dólares os custos envolvidos até a aprovação, que ainda devem ser acrescidos de dezenas de milhões para marketing e supervisão, o quarto parágrafo.
Então, a expressão ainda deve confere a ideia a que ela se refere um valor de certeza, reforçando o argumento de que os valores investidos na produção de antibióticos são realmente altos. 3. 3. Vamos exercitar um pouco? Abaixo, no lado esquerdo do quadro, você vai encontrar alguns modelizadores impares. Sua tarefa é substituí-lo por outros pares, provocando um efeito de sentido diferente do já expresso. Nesse caso, pode ser um sentido oposto de dúvida, necessidade ou mesmo que diminui o grau de adjetividade. Siga o exemplo do quadro. Termos modelizadores. Eu permito, eu proíbo. É certo, é provável. Necessariamente, possivelmente, eu creio, eu duvido. Você está mentindo. Você estaria mentindo? Talvez, pouco. A substituição, eu não permito, eu posso proibir. Então, a expectativa de resposta é você, estudantes, são livres para formular sua resposta aqui, desde que atente ao solicitado no comando. Então, sugestão de resposta são, é quase, pouco, certo. Não é certo ou não é provável, não necessariamente, muito possivelmente. Eu tendo a crer, eu não duvido. Você possivelmente ou provavelmente está mentindo. Você não estaria mentindo, provavelmente, muito pouco, um pouco. Aula 6. Que título posso dar? 1. Tendo por base o título apresentado na imagem abaixo, responda as questões que seguem. Fogão solar. Como cozinhar no sol pode salvar vidas? Fogão solar. Como cozinhar no sol pode salvar vidas? A. Qual assunto você acha que será abordado no vídeo a partir do seu título? Então, resposta: o vídeo irá tratar de um fogão solar, ou seja, uma forma de cozinhar que pode salvar as vidas de pessoas. B. Você acha que esse assunto, apontado na questão anterior, é de relevância social? Justifique sua resposta. Então, sim, pois quando no título fala que esse fogão solar pode salvar vidas, dá para entender que algo foi criado com a finalidade de melhorar a saúde de pessoas, possivelmente famílias de renda mais baixa, que costumam usar, por exemplo, a lenha para cozinhar seus alimentos. C. E qual a função do uso do verbo poder no título do vídeo? Para responder, pense na mudança de sentido que acarretaria caso o título não trouxesse esse verbo na sua composição. Então, resposta: modalizar é a função do verbo poder no título do vídeo. Não afirmar algo de forma categórica por meio da resposta que seria dada à pergunta feita, pois caso o título não trouxesse esse verbo, na sua composição, o produtor do vídeo teria que responder que cozinhar no sol salva vidas sim ou não vidas. 2. Faça o que se pede. A. Agora produza 3 títulos que apresente ou sinalize sua opinião frente às seguintes polêmicas. Como é possível combater o bullying na escola? A obesidade é um problema de saúde pública ou pessoal? As pessoas parecem hoje preferirem viver o momento ou registrá-lo. Esses títulos devem ser feitos pensando, além do posicionamento diante da polêmica dada, no uso da modelização, pensando que em determinadas situações não é possível fazer afirmações assertivas categóricas, até mesmo porque a certeza sobre algo é apenas parcial, conforme fez o autor do vídeo cujo título foi trabalhado. Então, praticamente nessa atividade, você irá dar sua opinião frente às polêmicas, que é como combater o bullying na escola, a obesidade, ou as pessoas parecem hoje preferir viver o momento ou registrá-lo, ok? B. Tente se posicionar diante das 3 questões polêmicas para construir seus títulos. Escolha apenas uma delas e grave um vídeo, no máximo 3 minutos, em que apresente claramente seu ponto de vista. Leve em conta o título do seu vídeo e uma estratégia de argumentação, como exemplificação, uso de dados quantitativos, confronto, causas e efeitos. Aula 7. Avaliando as produções. 1. De acordo com o que foi exibido em sala, responda as questões que seguem. Para tanto, leve em consideração os vídeos que foram elegidos pela turma como os mais convincentes. Isso por melhor apresentar a escolha e a formulação da estratégia argumentativa.
Justifique no espaço a seguir se você concordou com os vídeos que foram escolhidos pela turma como mais convincentes, apontando de modo geral o que eles apresentaram para atingir tal avaliação. Então aí, basicamente, é uma resposta pessoal. B. Agora responda por que alguns vídeos não obtiveram a mesma qualificação daqueles de sua resposta anterior. Quais indicações de melhoramento você faria aos seus produtores? Então, novamente, uma resposta pessoal. Aula 8. Diferentes modos de sustentar a ideia. 1. Leia o trecho a seguir para responder ao que se pede, retirando de tipo de opinião, intitulado uso repetido e indiscriminado faz com que muitas bactérias criem resistência aos antibióticos, deixando a população suscetível a infecções banais, cujo texto completo está disponível daí novamente o link. Segundo o relatório global sobre a resistência bacteriana, publicado recentemente pela OMS, para evitar que isso aconteça, é preciso investir em múltiplas frentes que incluem medidas de prevenção das infecções pela lavagem das mãos e aplicação de vacinas, quando houver produção de medicamentos mais eficazes e a preços acessíveis, testes rápidos para identificar o agente infeccioso, como forma de impedir prescrições desnecessárias. Acima de tudo, é fundamental alertar as pessoas sobre os perigos da automedicação e de interromper o tratamento ao primeiro sinal de melhoras. A. O trecho pode ser considerado argumentativo? Justifique sua resposta. Então, resposta: sim, porque há o uso de estratégias argumentativas, ou seja, o autor usa recursos argumentativos para defender uma posição, no caso, uma citação do relatório global sobre a resistência bacteriana. B. Explique o valor semântico dos modelizadores destacado no trecho. Então, os modelizadores é preciso e, acima de tudo, expressa o sentido de necessidade e prioridade, respectivamente, conferindo valoração à opinião do autor quanto às atitudes a serem tomadas para evitar a resistência bacteriana. C. Reescreva esse trecho substituindo as expressões por outras com o mesmo sentido. Faça ajuste no texto caso seja necessário, em função das trocas. Então, sugestão de resposta. É preciso, deve-se, acima de todo, prioritariamente. Então, alunos, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.